paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós e com cada membro da nossa família. O nosso tema hoje será teologia bíblica. Teologia é uma palavra grega que theos, Deus, logia, estudo, razão. Então, teologia é o estudo de Deus. E para conhecermos Deus, é preciso ler e estudar a Bíblia Sagrada, orar sem cessar e jejuar sempre que possível para nos fortalecer sempre mais. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus e contém todos os componentes curriculares do processo ensino e aprendizagem através do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que nós possamos vivenciar no nosso dia a dia, sendo sal da terra e luz do mundo. Você consulta lá 2 Coríntios capítulo 13, verso 13. Nós vemos assim inúmeros tipos de teologia. Tem a teologia da dominação, que é aquela junção de política religiosa. Temos a teologia da prosperidade, mas o nosso objetivo como cristãos, seguidores de Cristo, é a teologia bíblica cristã. Tem um teólogo calvinista que num livro dele chamado Todo Mundo é Teólogo, uma introdução à teologia sistemática, ele nos diz que quem estuda a teologia tem que estar comprometido com a premissa da verdade, a verdade de Deus, que Deus é o fundamento da fonte de todas as outras verdades. Teologia é o estudo de Deus. Mas é preciso vermos que existe uma diferença entre teologia e religião. A religião, ela estuda as inquietações humanas de uma cultura de um povo. A teologia bíblica cristã, ela não tem, ela é universal. As religiões, elas são de acordo com seus povos, mas a teologia bíblica cristã é universal. Então, nós vemos que a importância de estudar teologia é que nós estudamos sistematicamente a Bíblia Sagrada. Nós vemos que desde o Antigo Testamento tivemos a escola de profetas, da qual Eliseu estudou, Era dentro de um sistema de organização, de um planejamento. Paulo também, o Novo Testamento nos diz que Paulo também estudou numa escola que eu não estou lembrada qual foi a escola. Mas, antes de Cristo, já tinha a Beit Lileu e a Beit Shammai, eram duas escolas teológicas, que nós vemos que Gamaliel era neto de Lileu. Dizem, tem uns estudos por aí, que Jesus frequentou a escola de Lileu, mas isso não tem ainda, são apenas estudos mesmo. Então, a Bíblia é a palavra de Deus, constituída de Antigo Testamento e Novo Testamento, escrita por 40 pessoas inspiradas pelo Espírito Santo, segundo Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17. A Bíblia foi escrita por um período de 1500 anos, por 40 homens que viveram em épocas diferentes, lugares diferentes e não se conheciam. Alguns eram os escritores, outros eram homens de negócios e comerciantes, pastores, pescadores, soldados, médicos, pregadores, reis, enfim, todos seres humanos de todas as diferentes classes sociais, que serviram sob diferentes governos e viveram culturas e sistemas filosóficos diferentes.
sempre houve, sempre vai haver controvérsias na questão da Bíblia, né? Mas nós cristãos cremos a Bíblia Sagrada cristã ser a palavra de Deus, o nosso manual de ensino e aprendizagem para as vivências do mundo material e espiritual, e assim viver eternamente. Por exemplo, só para citar aqui, o livro de Provérbios é um livro social, onde nos ensina até como nós nos portarmos nas reuniões sociais, como até nos portarmos quando nós fomos convidados a conversar, a uma reunião com o governador. É um livro social. Amém? Então, a teologia, a importância de se estudar a teologia, né? Que como se originou na Grécia, né? Platão foi o primeiro a citar a palavra teologia. Na Bíblia não existe explicitamente a palavra teologia, mas como a teologia é o estudo de Deus, Jesus deixou bem claro: examinai as Escrituras. João capítulo 5, verso 39. Se eu estiver errada, depois você corrige, tá? E Platão foi discípulo de Sócrates. Aristóteles foi discípulo de Platão. E assim nós vamos aprendendo a teologia bíblica cristã, o estudo sistemático da Bíblia, a importância, né, do estudo sistemático da Bíblia. E nós vamos caminhando, né, nos estudos sobre teologia até chegarmos na Idade Média, que nós tivemos a escolástica de Tomás de Aquino, que foi um período que os estudiosos dizem intermediário entre a patrística, a teologia do grande Santo Agostinho, e a teologia da Reforma de Martinho Lutero, né? Ela foi meio termo, né? A escolástica, a teologia escolástica. Então, nós vemos assim o período da escola patrística, a patrística, o período da escolástica e o período da Reforma de Lutero. E nós vamos caminhando no estudo, né? E vamos aprendendo que a Bíblia que hoje conhecemos, ela é um produto final de um longo processo de escrita, edição e seleção de literatura, preocupada principalmente com os conceitos judaicos. Olha aí, nós não temos duas Bíblias, católica e protestante, não, temos uma Bíblia. A diferença é no cano bíblico. Os protestantes, nós protestantes, a nossa Bíblia, tem a origem, ela é traduzida do hebraico. É por isso que fica os 66 livros, né? Mas os irmãos católicos, os cristãos católicos, eles têm 73 livros, aonde eles introduzem 7 livros que eles chamam de deuterocanônicos. E nós, protestantes, chamamos de apócrifos. Mas os cristãos católicos, eles têm o mesmo 27 livros no Novo Testamento. Não adianta estar fazendo guerra, controvérsia, discussões entre uma Bíblia e outra. A importância é esse cano, que nós permanecemos com o cano protestante, permanece com o cano bíblico hebraico, 66 livros. E os cristãos católicos introduziram mais 2 livros que os protestantes chamam de apócrifos e os cristãos católicos chamam de deuterocanônicos, né? Mas que foi escrito o período que se chama de encerramento, né, da revelação, tá bom? E é importante assim que também nós aprendamos uma coisa: não tem Bíblia original. Porque o original... Não, querido, não tem Bíblia original. Existiam os maçoréticos. Os maçoréticos eram os copistas, né? Nós temos até uma controvérsia, assim, uma coisa muito grande até dos textos maçoréticos, quando nós estudamos sobre as questões do vento na Bíblia. Eu vou trazer depois um vídeo sobre a questão do vento, né, na Bíblia.
E nós temos até que os maçoréticos não entenderam até uma palavra que tem lá, depois eu explico isso. Mas não tem Bíblia original, né? Tem os manuscritos do Mar Morto que estão guardados no Museu Nacional de Londres, não sei bem onde é, né? Mas o nosso cano bíblico, que é só ver um vídeo que eu fiz, né? Que foi realmente a Bíblia protestante, está no cano bíblico judaico, hebraico. Amém? Fique todos com Deus, que Deus nos abençoe, nos proteja, nos guarde. Vamos continuar a ler a Bíblia. E se você puder fazer um curso de teologia, escolha boas faculdades de teologia, boas igrejas que oferecem curso de teologia, porque é muito comum, que eu tenho falado aqui nos vídeos, Ctrl+C, Ctrl+V. Nós precisamos sentar e elaborar as apostilas, né, dentro da nossa atualidade, né? Se você quiser o livro, apostila, prolegômenos, introdução ao estudo da teologia, como a teologia bíblica transforma a vida, você pode entrar em contato comigo, que eu envio para o seu e-mail, para o seu WhatsApp. Eu vou deixar nesse vídeo o meu contato, né? E que eu posso mandar para você muitas apostilas de estudo de teologia. Não é vendido, dai de graça o que de graça recebeste, né? Eu sou assembleiana antiga, tradicional, daquela de Gunnar Vig e Daniel Berg, mas dentro de um processo de atualização da vivência de cada cristão, biblicamente. Amém? Glória a Deus e fique na paz do Senhor.